Ele é considerado o livro de ficção mais lido do mundo e uma das obras mais importantes da história. Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Don Quixote foi lançado em 1605 em Madrid com o título original de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, uma obra em 2 volumes, e o primeiro volume fez muito sucesso. Tanto sucesso que os leitores queriam ler novas histórias do Dom Quixote. E onde há muita procura, acaba gerando oferta também. Surpreendentemente, a continuação das histórias de Dom Quixote foi lançada um ano antes, em 1614, por um outro escritor, Alonso Fernandes, aproveitando todo o frenesi, todo o frisson que havia em torno daquela obra, o que talvez tenha apressado o Cervantes a lançar a segunda parte oficial do livro em 1615. Se o Mark Zuckerberg criou o Facebook, o Alonso criou o Fake Book, o livro falso. Isso é uma vergonha. Dom Quixote narra a história de um fidalgo. O que é um fidalgo? É um membro menos importante da nobreza espanhola, já ao redor dos seus 50 anos de idade, o que na época, no século XVII, já seria um membro da terceira idade, um idoso, já apresentando alguns sinais de decadência econômica, e ele começa a ler muitos romances de cavalaria que tinham feito muito sucesso na Espanha algum tempo antes, mas já estavam em decadência, e ele enlouquece, ele começa a surtar com essas histórias de cavaleiros, essas histórias heróicas, e ele decide ele mesmo se transformar num herói cavaleiro e sair andando pelo interior da Espanha. O próprio nome Dom Quixote já é uma invenção, porque o nome original do personagem é Alonso Quijano. Ele pega um pangaré velho lá, e ele passa a chamar de Rocinante, como se fosse seu grande e poderoso cavalo, pega uma armadura mequetrefe e resolve sair, disposto a viver grandes aventuras sem rumo pela Espanha. Os parentes e amigos deles começam a querer demover ele da ideia, porque achavam que ele estava ficando louco de àquela altura da vida viver grandes aventuras como um cavaleiro errante. Quando eles chamam o padre para tentar ajuda, o padre logo vaticina que a culpa de tudo é dos livros que estariam enfeitiçando a cabeça do Dom Quixote, e então eles resolvem queimar os livros de cavalaria do Dom Quixote numa fogueira para desespero do nosso herói. Muitos veem nesse livro do Dom Quixote uma certa crítica velada à igreja, aos políticos da época, ao empobrecimento e uma certa decadência da Espanha. A gente vê que o livro é repleto daqueles personagens errantes, pobres, ou que sobrevivem de migalhas ou de aplicar pequenos golpes nas pessoas que eles encontram. É um romance sobre cavalaria que fala sobre heróis de cavalaria numa época em que isso já estava meio decadente, e o próprio herói do romance é um herói perdedor. Ou seja, é como se fosse um meta-livro, um livro dentro do livro, uma história dentro da história, que é algo mais ou menos, um esquema mais ou menos recorrente em toda a obra do Dom Quixote. Dom Quixote resolve deliberadamente abandonar a vida em que ele vivia, ou que morria, para viver grandes aventuras, resgatar seus sonhos, se envolver em aventuras, em planos grandiosos. E para isso, ele chega a inventar até mesmo uma paixão imaginária, Dulcinea de Toboso, que para ele seria a representação maior da beleza e da virtude. Aliás, numa camada mais sutil, além da questão da loucura, a paixão é um dos fios condutores desse romance. A paixão pela vida, por não se entregar à vida que lentamente escorria pelos dedos do Dom Quixote, a paixão por empreender novas aventuras, por se sentir vivo. Paixão é um dos fios condutores desse romance. Paixão e loucura. Aliás, não por acaso, a paixão deriva do grego pathos, que deu origem à palavra patologia, doença. Para os gregos, alguém apaixonado era alguém com uma febre que cegava, que entorpecia. Tanto que as pessoas apaixonadas não deveriam tomar decisões quando estivessem apaixonadas, porque elas não estavam no controle da sua própria racionalidade.
Para viver essas aventuras, o Dom Quixote recruta um fiel escudeiro, um vizinho seu, uma pobre alma, chamado Sancho Panza, que resolve entrar nas aventuras do Dom Quixote pela promessa de que ganharia uma ilha e que seria governador dessa ilha. Vale destacar que os dois são companheiros inseparáveis ao longo de toda a narrativa, mas eles são muito antagônicos, né? O Dom Quixote é uma figura já mais velha, mais idosa, magro, fraco, e o Sancho Panza. O Dom Quixote é totalmente delirante, sonhador, doido. O Sancho Panza é mais realista, né? O Dom Quixote vem de uma família com algum título de nobreza, uma condição social um pouco melhor. O Sancho Panza é de uma família muito humilde, ele mal conseguia sustentar sua família. O Dom Quixote lidera, o Sancho Panza é submisso. O Dom Quixote é movido por um propósito, por um valor moral de professar os grandes valores de honra, virtude e coragem da cavalaria. O Sancho Panza é movido por interesses. Ele quer ganhar o título de governador e ser dono de uma ilha. Apesar disso tudo, dessas discrepâncias, ao longo do romance, sobretudo a partir da parte 2, os dois personagens vão meio que se fundindo. Lentamente o Dom Quixote, após muitas aventuras infrutíferas e mal sucedidas, ele vai caindo um pouco na real, começando a ficar um pouquinho mais pragmático, e o Sancho Panza aos poucos vai incorporando, entendendo a lógica poética da loucura do Dom Quixote. O romance narra uma série de aventuras, ou melhor, desventuras do Dom Quixote, que ele enfrenta perigos imaginários, doidaço. Uma dessas cenas icônicas é quando ele avista uma série de moinhos de vento e ele confunde aquilo com gigantes e ele resolve empreender uma luta contra esses supostos gigantes, se dando mal, muito mal. Aliás, isso é recorrente. O Dom Quixote só se dá mal o livro inteiro com as loucuras, com os delírios dele. Insisto, eram gigantes. Moinhos. Gigantes. Moinhos. Gigantes. Moinhos gigantes. Curiosamente, a única vez que ele se dá bem é quando ele enfrenta um perigo real. Ele decide enfrentar um leão que estava numa jaula, ele pede que abrisse aquela jaula que ele queria enfrentar, para o horror do Sancho Panza, que fala, não faça isso, dessa vez é real, ele é um leão de verdade, não é? E curiosamente, ele cita uma passagem bíblica dizendo, Sancho Panza, pobre homem, você deve confiar, né? E o leão, mesmo com a jaula aberta, ele não sai da jaula e não enfrenta o Dom Quixote. O simbolismo disso é como se o leão fosse um rei enjaulado e acomodado nos limites das suas próprias grades, e o Dom Quixote, um animal livre. E aí, você tá gostando desse vídeo? Essa história do Dom Quixote é sensacional, espero que você esteja gostando tanto de assistir quanto eu estou gostando de fazer. Mas antes eu queria te pedir um favor, se tá gostando, por favor, ajuda o canal, isso é super importante, dá seu like, faz um comentário se já leu, se não já leu, se pretende ler essa obra. Eu tô fazendo isso com o maior carinho do mundo, até comprei esse blazer aqui super cafona no AliExpress para poder fazer esse vídeo, então retribui aí dando seu like e assinando o nosso canal que tem muito vídeo legal, tá legal? Toca o vídeo aí agora. Bom, esse é um romance de muitas camadas sobrepostas, é um livro que fala de paixão, de loucura, de sonho, de realidade, do poder da rotina para te massacrar, de paixão, mas sobretudo é uma profunda ode, é um profundo libelo à liberdade. Não só essa liberdade mais óbvia, mais concreta, a liberdade espacial de ir e vir, afinal de contas ele era um cavaleiro andante, mas uma liberdade mais poética, num sentido abstrato, a liberdade de pensar, a liberdade de ser quem você é, a liberdade de poder viver aventuras, de poder viver a vida que você quer viver. E aqui vale lembrar um traço biográfico do autor do livro, Miguel de Cervantes, que foi preso, ficou sem liberdade durante 5 anos, quando numa viagem marítima ele foi feito refém por corsários, por piratas do norte da África e ficou preso por 5 anos como refém na Argélia. Ou seja, muito possivelmente esse episódio de perda de liberdade por meia década tenha marcado a vida do Miguel de Cervantes,
né, quando ele sofreu esse episódio, 25 anos de lançar a primeira edição do livro. Miguel de Cervantes é considerado um dos maiores gênios da literatura mundial, ao lado do inglês William Shakespeare. Bom, se você pretende ler esse livro, tem duas ressalvas. A primeira é que o conjunto das duas obras ultrapassa 1000 páginas, são tijolaços realmente muito longos, mas isso nem é o problema. Talvez o problema maior é que, como esse livro foi escrito 400 anos atrás, boa parte das narrativas carrega essa linguagem truncada, meio amarrada, o que talvez perca um pouco da fluidez de leitura. Nesse sentido, talvez você deva buscar edições mais modernas e que tenham feito traduções mais contemporâneas e que não torne a leitura tão truncada, sem a fluidez de um texto mais atual. Don Quixote é um romance atemporal, apesar de ele lidar com uma coisa muito datada, que é a cavalaria, os romances de cavalaria. Ele fala de paixão, de sonho, de loucura, dessa fusão entre delírio e realidade, e sobretudo de buscar a nossa própria felicidade, de ser quem somos, de não nos permitir entregar à rotina que lentamente nos mata. É um livro que fala da gente ser o nosso melhor, da gente buscar nossas aventuras, da gente encontrar a própria felicidade, mesmo contra tudo e contra todos. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Do poder dos sonhos para mudar as nossas próprias vidas. É um livro cheio de ironia e de bom humor, e onde essas fronteiras entre o poético e o patético ficam meio nubladas. A gente não entende muito bem aonde está o poético e aonde começa o patético. Tamanha essa trama inteligente que o Miguel de Cervantes foi capaz de construir. O nosso herói é um herói anacrônico, saudosista, fraco, doido, doído, mas que não renuncia aos seus sonhos e que mesmo que ele perca todas as batalhas, ele acaba ganhando a simpatia do leitor por ser humano, demasiadamente humano e não renunciar aos seus sonhos. Somente no final do romance, vencido pela sucessão de batalhas perdidas, ele finalmente cai na real e admite que foi tudo um sonho delirante que ele viveu, todas aquelas aventuras, que ele nunca foi um cavaleiro heróico de verdade. E pede desculpa para a família, pede desculpa para os amigos e pede desculpas para o seu fiel escudeiro Sancho Panza. E é justamente nesse momento, quando ele renuncia aos seus sonhos, quando ele cai, quando ele enfrenta a verdadeira realidade, que ele morre. Era a loucura, era o sonho que o mantinha vivo. Mais louco é quem me diz se não é feliz, não é feliz. Na sua lápide, ele acabou ganhando a inscrição. Teve tudo em muito pouco, porque viveu como louco. Don Quixote se recusou a aceitar o papel de ancião decadente e foi atrás dos seus próprios sonhos, das suas próprias aventuras e não aceitou o papel que a sociedade queria lhe impor. Loucura mesmo talvez seja acreditar apenas no que os olhos veem, porque a arte, a imaginação e a criatividade podem nos libertar das amarras cinzentas da realidade e nos apresentar uma nova realidade, uma realidade só nossa. E é por tudo isso que Don Quixote é um clássico. Essa foi a história de Don Quixote, uma história dentro da história dentro da história, e que depois de 400 anos continua fazendo história. Criatividade, imaginação e arte, elas podem nos levar para qualquer parte. Tchau.